Boa noite, Maria. Boa noite, Carlos, Eliane, Dona Clara. Boa noite. Marcelo. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Certo. Conceição entrando. Daqui a pouco ela está aí. Eila. O som tá bom? Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, Conceição. Boa noite, Conceição. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Parece que tá frio aí, hein? Tá frio. Tá mesmo. Muito bem. Um minutinho guardar o Chico. Veja, gente, o Chico ele está em viagem. Não sei se ele vai conseguir participar da reunião novamente. Então, Carlos, se por acaso ele não entrar, você poderia fazer a prece final? Com certeza. Beleza. É o suporte. Certo. Eu tô aqui com uma dúvida. Sim. O Evangelho tá lá outra coisa, não é a verdadeira desgraça? Isto, em alguns lugares, está escrito a infelicidade real. Em outros, ok. a verdadeira desgraça, mas é o mesmo item. É o capítulo 5, item 7. Isso. Eu já revirei aqui, não estava a encontrar, então estava na dúvida. A minha versão, eu não sei porquê, mas ela tá outro nome ainda. Ela tá, quer ver? A verdadeira infelicidade. É esse o título que está lá. São várias traduções, né? Cada um fez de um jeito. Exatamente. Deveria padronizar, né? Mas tudo bem. É o meu livro que é antigo. Eu preciso encomendar um mais atualizado, Conceição. Não, eu é que estava na dúvida, não é nada disso. Eu é que pensei que estava no outro capítulo e eu tinha me atrasado. Sim, é o mesmo. Mas esse aqui é de 94, está na hora de trocar já. A minha tradução é de José Herculano Pires. Ah, sim. Entendeu, Carlos? Para falar a verdade, eu não sei qual que é a minha, não. Também aqui não a sei. Eliane está com um... Não, do Evangelho. O meu não tem a tradução, eu não sei quem que é. Mas, enfim. O Salvador Gentílio, da Eliane. Certo. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar, né? Vamos. Sou eu que começo. Sou eu quem começa, aí depois o Evangelho é a Conceição, o Livro dos Espíritos é a Eliane, Vibrações Marli, e o Carlos agora é o prece final, certo? De acordo. Então vamos lá. Hoje, antes de tudo, gostaria de agradecer a possibilidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando, estando em contato com os espíritos, os mentores, aos bons espíritos, pedindo por aqueles que mais necessitam. Mas hoje é um dia especial. Nossa reunião não vai ser dia 25, Natal. Mas hoje é como se fosse. É impossível não começar falando por Jesus, sobre Jesus, nosso mestre querido. A razão principal de estarmos aqui. Porque se ele não tivesse passado por este planeta, não estaríamos unidos sob seu nome. Jesus, um espírito de extrema evolução, que nos ama tanto, que desceu lá do último céu para nos ajudar.
Dizem que espíritos superiores não precisam de preces, mas precisam sim, em agradecimento e para que ele cada vez mais seja mais e mais evoluído. Porque nós, Jesus, também te amamos. Do fundo de nossos corações. Te agradecemos demais por tudo que fizeste por nós. Muito obrigado, Mestre, nesse seu dia e sempre. Que assim seja. Posso Fica à começar o vontade. Evangelho? A verdadeira desgraça. Todos falam de desgraça. Todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é, de forma alguma, a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio, sem um anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um ato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Para se julgar um fato é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mau para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças da vossa alma e almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consequência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai, vós que chorais, temei, vós que gargalhais, porque o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provas credoras, mais impiedosas do que um bando de infelizes
instigados pela miséria, espreitam vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, vos comportais como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem glória, nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas? Não. Que importa o soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contando que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro, deixar sobre o campo de batalha a vida, a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contando que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Pronto, aqui, né? Aqui me apanharam. Então, o que é que eu percebo daqui? Bem, o que eu entendi daqui, né? Que fala da... Não, peça ajuda, é melhor. A gente tem falado sobre a nossa vida, que não é a vida na Terra. A nossa vida principal, a nossa vida é a vida espiritual. Então, o que eu interpreto aqui? Nós, aqui encarnados, tudo aquilo que é material que a gente perde é uma desgraça. Imagine você nessas chuvas, nesses vendavais, e você perde sua casa. É uma desgraça. Você perde o carro numa batida. Então, as coisas materiais, para nós aqui, espíritos encarnados, elas se tornam uma desgraça porque nós vamos perdendo, e aí a gente vai, poxa, tanto sacrifício para a gente conseguir, tanto sacrifício para a gente batalhamos para poder pagar, e agora a gente perde. E ele diz assim, eu vou lhe mostrar que isso cessa com a vida material. E aí você vai para o plano espiritual, que nada disso a gente leva. O que é a verdadeira desgraça? Aquele pedinte que estava muito faminto e você não deu nada para ele. Aquela oportunidade que você teve de conversar com alguém, de esclarecer algumas coisas, de colocar uma qualidade boa para a pessoa e você não fez. Então, nós ainda temos, por estarmos no mundo de expiações de provas e engatinhando para o mundo de regeneração, essa dificuldade. Para nós, a verdadeira desgraça ou a infelicidade real, elas estão nas coisas materiais. Quando, se nós bem nos olharmos, nós vamos ver que o que está difícil para a gente, quando a gente desencarnar e ver que nada disso a gente levou, o que nós levamos? Qual é a nossa bagagem que nós levamos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente? O que nós levamos? Então, essa vai ser a infelicidade. Ao chegar lá e ver que a gente realmente só pensou nas coisas materiais. Não que a gente não deva pensar. A gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que vestir, a gente tem que ter lugar para morar. Tudo isso tem que ser pensado. Mas isso não é o que é de fato verdadeiro. Isso é momentâneo, isso fica. Complementando o que o Carlos falou, gostaria só de dizer o seguinte. Sim, como o Carlos disse, o que deveria nos importar é a parte espiritual, o amor, o conhecimento, não a material. E, na verdade,
quando uma outra perspectiva, quando a gente fica doente, por exemplo, quando a gente tem alguma doença, nós achamos que isso é uma desgraça. Na verdade, não, não estou dizendo que a doença é uma coisa boa, né? A gente sofre, não é fácil, né? Mas, veja, quando nós ficamos doentes, quando nós passamos por alguma dificuldade, nós estamos voltando à harmonia, a gente está começando a apagar aquilo que de alguma maneira nós desequilibramos, né? Alguém que a gente tenha matado, alguém que a gente tenha roubado, qualquer coisa assim. Isso não é uma desgraça, porque, como o Carlos disse, pela visão espiritual, isso que significa que quando nós falecermos, quando estivermos no plano espiritual, seremos felizes, né? Porque cumprimos com a nossa expiação, nossa dor com galhardia, né? Com coragem. Não é fácil, veja, não é fácil, mas é isso. Agora, por outro lado, o que é uma desgraça, né, uma infelicidade nessa visão? Se nós aumentarmos nosso débito, né? Se nós, nessa vida, voltarmos a matar, voltarmos a roubar, voltarmos a fazer mal às pessoas, isso é uma desgraça, né? Para o plano espiritual, a matéria não é nada. Nada daquilo que nós temos hoje a gente vai levar. Certo? Exatamente. É isso que eu queria complementar. Eu tô circundado de animais. Tem um cachorro, um gato. Tá parecendo um zoológico aqui. Ele já se manifestou, o gatinho. Muito bem, mais algum comentário? Questão, Marli? Não, tudo Eliane? bem. Não. Bem? Bom, então agora é Dona Eliane, né? Dona Eliane está aqui? Fique à Então, vontade. vamos começar o Livro dos Espíritos. Hoje é a segunda ordem. Olha aí, para mim caiu Bons Espíritos. Então, tá vendo? Bons Espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo o bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam, mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Aqui ainda, né, não é um espírito perfeito, são espíritos bons, né? Eles têm a tendência do bem, mas ainda tem o mal, né? Se eles só fizessem o bem, já seriam perfeitos, mas ainda eles têm o mal aí. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam a felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impede de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inafável bondade, que não se altera, nem pela inveja, nem pelo remorso,
nem por qualquer das más paixões, que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que alcançam a perfeição absoluta. Então, são espíritos que aqui encarnados vai ter as provas ainda, né, para passar. Então, nós vamos encarnar e vamos ter essas provas para se passar, porque senão também, né, como fala, já seria perfeito. Nós temos que estar aqui para passar. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, naqueles que não se comprazem em suportá-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúmes e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares, sob o nome de gênios, protetores e espíritos do bem. Nas épocas de superstições e ignorância, transformaram-nos em divindades benfazejas. Então, aqui são os espíritos já, né, que têm um pouco mais de elevação. E eu acho que aqui ainda no final falam que em outras épocas sempre se falava, né, que existia o Deus disso, o Deus do Sol, o Deus da Lua, né? Então, aqui nesse final ele fala que seriam esses espíritos. O Deus, ele é um só. Mas os espíritos, conforme vai se evoluindo, né, antigamente foram dando essas crendices. Na verdade, mas essa parte aí são mais crendices do que um espírito realmente puro, né, que está por trás disso. Pode-se classificá-los em 4 grupos principais. Então, agora nós vamos ver cada um deles. Então, nós vamos para 108, que é a 5ª classe. Espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Agora, conforme vai falando as classes, a gente já pode começar a pensar, será que a gente se encaixa em alguma dessas, né? Predominante a bondade. A gente já começa assim, será que nós somos tão bons assim, né, nessa predominância da vontade? Eu acho que nós vamos perceber aí no final de tudo que vai ser difícil a gente encontrar um que a gente se encaixa perfeitamente. Pode falar, Marcelo, eu deixo, viu? Já vou fechar aqui. Não, só ia falar que o grupo que eu pertenço já foi na reunião passada. Já foi na passada, né? Eu acho que a maioria de nós não estamos naquele tão ruim, mas estamos lá naquela passada, né? Eu sou daquele grupo lá. É isso mesmo. A 4ª classe são os espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão de seus conhecimentos.
preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Aqui são os espíritos sábios, são aqueles que têm muito conhecimento, mas eu acho que na hora, deixa eu ver mais ou menos o que eu entendi, né? Na hora de aplicar, eles não aplicam, né? Aplicam sim? Na semana passada nós vimos os pseudo-sábios, né? São aqueles que eles falam que são sábios, mostram uma linguagem bonita, mas não tem conteúdo nenhum. E esses são os espíritos sábios, são aqueles que realmente eles se preocupam mais com as qualidades que realmente valem a pena se preocupar. Então, eles vão te dar boas orientações, bom caminho a seguir, vão vir e vão te dar conselhos adequados. Eles são livres das paixões próprias dos espíritos imperfeitos, que é aquelas que nós temos, né? Que nós falamos no item anterior. A gente ainda está aqui na terra, no material. Mas... Arlene? Oi. Desculpa, eu estava prestando atenção. Alguma coisa? Eu estava vendo, Eliane, se eu me encaixava em algum desses aqui. Ainda tem mais alguns. Eu acho que eu não me encaixo em nenhum ainda. Eu acho que, como disse o Marcelo, é mais fácil aqueles da semana passada. A gente, às vezes, não quer. Acho que nem daqueles ainda. Daqui a alguns bilhões de anos. Então, agora nós vamos para 110, que é a terceira classe. Espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevadas, sem possuírem conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhe possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Os espíritos de sabedoria. O julgamento sadio aí no fundo pegou um pouco, hein? Então, como eles têm conhecimento, né? Eles conseguem fazer esse julgamento. Uma observação só que passou pela minha cabeça. Por que eles são capazes de fazer um julgamento mais correto? Pela característica mais evoluída deles, eles enxergam mais longe. Né? Eles conseguem enxergar mais longe as consequências dos atos, né, que nós cometemos. Nós aqui na Terra, nós somos capazes de... se eu fizer isso, acontece aquilo. Mas a nossa visão é limitada. Agora, esses espíritos, eles estão no plano espiritual e são extremamente evoluídos. Então, eles têm uma visão mais longa. E, às vezes, quando alguns falam, né, até parece que eles estão fazendo uma previsão de futuro. Mas não é isso. Na verdade, eles são capazes de imaginar, sabendo como nós somos, né, e todo o contexto, de imaginar o que pode vir a acontecer. Na verdade, é mais uma questão de probabilidade do que de previsão. E esse julgamento não é o julgamento que nós estamos acostumados, que é sentenciar alguém. Eles vão conseguir julgar se o que está acontecendo é real, não é real, é verdadeiro, não é verdadeiro. Então, não é um julgamento dessa palavra que a gente leva ao pé da letra, que é assim, vai julgar e vai condenar. Não está aqui para condenar, só está vendo o que está acontecendo. Como você colocou, como ele enxerga longe, ele já está vendo. Já está percebendo onde vai dar o problema. Uhum. Exatamente.
111. Olha, agora são espíritos superiores. Ah, talvez podemos nos encaixar aí, ó. Eu não mesmo. Então, segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo corpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços. Teremos para compreendê-la, distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade, ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. O quanto, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para ir em missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Os espíritos superiores uma junção de todos aqueles, né? Bondade, benevolência. Isso aí. Não sente o ódio, não sente amargura, não sente rancor. Ajuda as pessoas, a caridade. E tanto é que aqui no final ele fala, né? Os poucos que encarnam na Terra, né? Não são muitos que aqui encarnaram com tudo isso, né? Eles vêm como uma missão para a gente poder seguir, né? Eles vêm nos dar os exemplos. Não é tão fácil ser um espírito superior, não. Vamos ter que estudar muito e colocar em prática. E aí vai ficar para a próxima aula os espíritos como Jesus, né? Exatamente. Ele está além de tudo isso. Que é uma única categoria, né? Não precisa de mais de uma. Esses espíritos superiores, podemos falar que teria mais... Chico Xavier seria um superior ou ele ainda estaria acima disso? Eu acho que é difícil julgar, né? Quem sou eu para julgar? Mas pelo que eles escreveram aqui, Chico ele se encaixa na segunda classe, né? Eu acho. Com certeza. Eu penso que sim. Ele, Madre Teresa de Calcutá, talvez Irmã Dulce, um Mahatma Gandhi, são espíritos que, né, de escola, né? Sim. Eles realmente têm muito a nos ensinar. A missão deles é bem diferente da nossa. É o que fala, né? Eles encarnaram na Terra para nos dar o exemplo. Então, eles foram a missão deles. Exatamente. Muito bem. E a gente, onde ficou nisso? Lá atrás mesmo, da aula passada. Eu estou lá no domingo. Eu também, estou na última aula. Se bobear na 10ª, não sei. Como é que é? Vai até onde? 20ª? Eu sou da 25ª. Eu não vou estar nem vou ver qual, viu? Mas a gente chega lá, né? Como a Marli falou, daqui a uns milhões de anos a gente chega lá. Vamos lá. Chegaremos. O importante é que a gente já começou já, ué. Vai? Então.
Agora é gatinhando a carvão, como diz a Conceição, mas chega lá. E olha, vou falar uma coisa. O importante é que nós começamos e que nós estamos juntos. Verdade. Esse começo. Sim. Isso já nos dá alguma coisa aí. A gente está tentando, Tentando. né? Sim. Isso já é um bom sinal. Com certeza. Mais algum comentário? Conceição, Marli? Não, Carlos? bem claro. Marli, se vocês tiverem dúvida, o Marcelo e o Carlos estão aqui para. Não, Eliane, eu sou grata, tá tudo certo. Obrigada. Bom, então, Marli faz as vibrações, né? Marli, eu sempre esqueço, né? Mas você não vai esquecer de falar, pedir pela água fluidificada. Aquele dia a Conceição pediu, eu esqueci, né, Conceição? Ou a Marli pediu, não sei quem pediu. Faz mal. Não faz mal. Lembramos uns aos outros. Mas a Marli não vai esquecer. Já tinha esquecido. Oxe! Ok, então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Então, vamos silenciando, né, nossas mentes, abrindo nossos corações, pedindo a Maria de Nazaré que nos conduza até Jesus, esse mestre amado, querido, e que ele possa nos levar até Deus, Criador, e que Deus permita aos nossos mentores individuais e aos espíritos consoladores permanecer sempre presente aqui conosco nos dias de reunião, e nossos mentores individuais estão sempre ao nosso lado, nos protegendo nossas famílias, nossos amigos, vizinhos, e todos que deles necessitarem. Então, jamais harmonizados, vamos vibrando por todas as moradas do nosso Pai. Vamos vibrando pelo planeta Terra, vamos vibrando pelos países que estão em conflitos. Que esses chefes de nações recebam sabedoria, sapiência, para entrar em acordo e solucionar da melhor forma possível todos esses conflitos. Vamos orando pela terra de Portugal, da nossa amiga Conceição, nossa irmã, pelo nosso país, Brasil, que nosso novo chefe de Estado consiga melhorar as condições social, de saúde, educação do nosso país, principalmente economia. Vamos vibrando pelo nosso estado de São Paulo, mais precisamente por Casa Branca, que hoje vive um dia de desarmonia, de desequilíbrio, mas que uma luz que possa pairar sobre nossa cidade, dissipando tudo que não for bom. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão em hospitais, vibrando por aqueles que esperam por seus familiares no leito, mas não os têm. Que Jesus leve consolo, a cura, se não a cura, a libertação. Vamos vibrando pelos abrigos, pelos asilos, que Deus leve conforto às pessoas que tudo deram pelo nosso país. Vamos vibrando também para aqueles que estão nos presídios, que eles tenham arrependimento de tudo aquilo que foi feito.
que mesmo num lugar como aquele haja luz, que uma faísca do amor de Deus simboliza muito, muito. Vamos vibrando também pelo aquele morador em situação de rua, que Deus possa levar conforto e bem material no qual ele necessita. E também consolo espiritual. Vamos vibrando pelos órfãos, pela criança de rua, por aqueles que, infelizmente, estão no vícios. Que Deus tenha misericórdia e que eles tenham a chance de se melhorarem. Vamos vibrando também por todos aqueles que precisam de Jesus nesse instante. Seja eles quem forem, da maneira que forem, que Deus estenda as mãos. Vamos pedindo à equipe do Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, para que essa fluidificação se estenda a todos os necessitados e que a gente possa ser intermédio de Jesus, espalhando o Evangelho. Vamos vibrando também pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias. Vamos vibrando pelos nossos estudos, solicitando o nosso mentor individual sempre está presente aqui conosco. Vamos vibrar por Jesus entrando no nosso lar, trazendo luz, paz, compreensão e amor nos nossos relacionamentos. Vamos pedindo nessa nossa lista, dessas pessoas que estão tão necessitadas de Jesus. Ademir Eduardo Bento, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart de Moraes, Arthur Mazzucci, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Dante Marques Gonçalves, Douglas Abjamin, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, Júlia Radacha da Silva Santos, Júlia Porfília, Judice Maguti Pazuti, Leonardo Correia Mafuco, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Mindon, Marli Santos, Michele Zambar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sérgio Henrique Aniquini, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério, William Benjamin, todos os moradores do Porão do Mato. E agora o nosso carinho, o nosso abraço mais profundo, pedindo à equipe que receba com braços abertos Maurício Zanqueta, que desencarnou, que receba Maria Aparecida Siqueira Cos, que abrace Mariana Piccolo, que eles sejam acolhidos com todo o amor na nova morada. Vamos pedindo, agradecendo também a Jesus Cristo, por ele ter vindo aqui, trazido oportunidade para as nossas vidas, para que possamos inspirar nele e buscar melhores condições no nosso plano, na nossa evolução. Deixamos aqui, então, aberto também uma vibração com muito amor e carinho para a espiritualidade usar da forma que ela achar conveniente. Agradeço a esse grupo
denominados São Francisco, Marcelo, Carlos, Eliana, Conceição, Dona Clara, nosso amigo Chico, que não está presente na reunião, mas que é nosso irmão, que nós possamos, em 2023, continuarmos sempre juntos, tentando evoluir juntos, agradecendo vocês, e através de vocês, juntos, nós possamos, unidos, mesmo distantes, dar um abraço naquele que um dia trouxe esperança. Jesus, nosso mestre amado. Amém. Vamos então, mantendo os nossos pensamentos elevados, mantendo a nossa energia positiva, as nossas boas vibrações, nosso carinho, nosso afeto à equipe, agradecendo a mais esses espíritos bons que vieram nos amparar e nos apoiar em mais esse estudo que ora realizamos. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções e conhecimentos que adquirimos no dia de hoje. E façam que cada um de nós, ao sair desse estudo, sejamos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que foram trazidos para participar do estudo e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E tenhamos uma semana repleta de carinho, de amor, de paz. E possamos passar as datas comemorativas do dia de Natal com mais amor em nosso coração. Não esqueçamos do nosso mestre. Afinal, o aniversariante precisa que nós possamos ajudá-lo, divulgando o bem, agindo no bem, fraternalmente, como irmãos, seguindo os exemplos que ele nos deu. E sejamos esses irmãos que precisam, que ajudam, que amparam. E assim seja. Muito bem. Então, nossa próxima reunião vai ser quarta-feira que vem, dia 28, né? Isso. Às 18 horas novamente. E eu queria desejar a vocês todos um Natal maravilhoso, tá? Muita paz, muita alegria com seus familiares, tá? Diga, Marli. Eu gostaria, se possível, todos vocês tivessem um olhar pela Júlia Radasha, né, 4 anos de idade, está novamente internado. Luiz foi internado novamente hoje. Leonardo passou pela cirurgia, mas está com metástases. 22 anos também. E assim, eu queria muito, muito, muito pedir a vocês que lembrasse deles nesse momento das suas orações. Ok. Quero desejar a todos um Natal cheio de paz, que em seus relacionamentos familiares vocês possam ter muita alegria, se cuidando um do outro, se amando um ao outro. Porque, como diz a música, essa vida é trem-bala. A gente está aqui só de passagem. Um bom Natal a todos nós. Então, vamos fazer dessa passagem o melhor possível. Bom Natal para todos. Feliz Natal, Dona Clara. Feliz Natal, Dona Clara. Deus abençoe. Feliz Natal, a todos. Feliz Natal, pessoal. Beijo no coração de vocês, Conceição, Tchau, tchau. Carlos. Até a nossa próxima reunião.
Sim. Até a próxima. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau.